Na minha opinião, resultados que divulgado para a CNE na última sexta-feira e que tem grande valor jurídico, ou, se não me se fala melhor, e que tem nenhum valor jurídico. Justamente para pedir, se não voltar aqui que espírito de acordo, CNE está na precipita que se é obrigação legal. Nesse caso, acordo mandá-lo, enquanto entidade competente para organizar eleições, e mandá-lo para e voltar para trás, nesse sentido, para reunião plenária, daqui na permitir para fazer apuramento nacional de resultados de eleições do dia 29 de dezembro. Então, nesse aspecto, CNE que pode precipitar em circunstâncias alguma de divulgar resultados. Porque a mim está considerado como CNE, nessa situação de divulgar resultados de uma forma precipitada e que está a facilitar ninguém e que está também a prejudicar ninguém. Mas, entretanto, está a prejudicar todo o povo guineense e está também a prejudicar a própria credibilidade da própria instituição enquanto entidade responsável por organizar o processo eleitoral. Para ver o que é? Para ver o que acordam falar, vou preferir uma formalidade, ou seja, na bom crioulo, vou deixar para trás uma formalidade importante que vou dizer fácil, boca fácil, ou avançar para a divulgação de resultados provisórios. E me estive falar como salva aqui, ou por ainda salva aqui boato, mas voltando para trás, vai cumprir que formalidade, entretanto, atende reclamações, protestos, contra-protestos, e para depois, eventualmente, se tudo corresponder àquilo que e discutir na plenária e corresponder àquilo que eventualmente, em termos globais, ia acontecer na tudo regiões de Guiné-Bissau, na tudo séries de Guiné-Bissau, se corresponder àquilo que é real, então, você avança para a divulgação de resultados. Mas, que é o que eu poderia fazer? O que eu poderia divulgar resultado antes, mesmo que seja provisório, o que eu poderia divulgar sem que antes por unir plenária para discutir que questões e de que plenária e tinha que resultar uma ata que tem que assinado para todos os membros que fazem parte da própria Comissão Nacional de Eleições, que ata que não bem confirma como realmente toda reunião e decorrer de forma natural, de forma legal e permitir expor tudo questões e discutir tudo e, entretanto, e atender tudo preocupação de partes que interessaram. E naquele aspecto, a CNE estava a cumprir normalmente que competências legais. Mas se o mês que acontecer, então volta para trás, o bar fácil, para depois o começar a avançar para diante. Pelo que resultado que ele publica, mesmo provisórios, e que tem bem efeito jurídico, desde que altura que e entra aqui acordam e suspende, e ainda por cima, olha que bem decidido, que a declaração que bem sai, ainda antes da declaração sair, e avançava na divulgação dos resultados definitivos, e continua ainda que tem relevância justamente porque olha que a declaração sai, e bem explicar ainda se fala bem cantando, e bem explicar ainda de uma forma mais simples para por entender como realmente, e falha. Então, se bem falha, e tinha que voltar atrás, para fazer o que fazer, para entretanto começar a avançar para diante. Para ver o quê? Para ver competências de CNE e atos que está concatenado, ou seja, e atos que está um entrar em outro. Ou seja, nessa condição, eu tenho que fazer primeiro, o camba para segundo. Eu tenho que fazer segundo, o camba para terceiro. Eu tenho que fazer terceiro, o camba para quarto. O que pode fazer terceiro, o camba para quinto. Pelo que se eu fazer terceiro, o camba para quinto, obviamente que o deixa de trás, o deixa para trás, que quarto tem implicação sobre que quinto. E se que quarto tem implicação sobre que quinto cana fazer, cana tem peso para vir como e cá segurado para quarto. Se cá segurado para quarto, então cai para terra. Então se cai para terra, significa como realmente que existe. Então nesse aspecto, que resultados que divulgado para a CNE, enquanto a CNE quer voltar atrás, para cumprir que formalidades que a lei tem exigido. E a hora que não cumprir que formalidades que a lei tem exigido, está na entretanto, atende que foi queixa de requerente na Supremo Tribunal de Justiça. Que queixa de requerente na Supremo Tribunal de Justiça? E foi que, realmente, pelo menos se cá falha a memória, existe 70 atas que tem 70 atas de reclamações. Existe desconformidade entre próprios carimbos de CNE que emitido ou que puro nas diferentes atas de apuramento. Existe manga de outras situações. Assim sendo, por isso, para explicar melhor, naquelas circunstâncias que o Supremo fala como a mim, que pode
vai do fundo de questão, que alguém que vem entra queixa, que falam, nunca por entrar nesse, e para bia como, Supremo que tem na Simão, que há até de apuramento nacional, onde que as questões tudo na discutido, e obviamente que se o Supremo tem a base na Simão, e na se contra, que reclamações atendido, se protestos atendido, contra protestos se atendido, tudo que questões ficava de tudo esgotado na plenária de CNE. Se o Supremo Catanês na Simão e fala CNE, volta, o vai preparar, o vai fácil, para depois não começar a avançar para diante. Aliás, não começa não, porque o Supremo, a partir de que momento, se puder jurisdicional, segundo lei, e acaba. E acaba por decidir mais sobre a questão. Mas, entretanto, e deixa tipo CNE para continuar esse trabalho. Mas continuando esse trabalho na via de legalidade, ou seja, nesse caso, cumprindo o que está na lei eleitoral. Se cá fazes, então está na viola não só lei eleitoral, mas também na põe em causa direito de aqueles que concorrentes à própria eleição presidencial. Bom, é fácil perceber quem que está defendendo e fala como não. Supremo que fala CNE para fazer a contagem, é fácil perceber-se. Porque de acordo e que fala no expresso, a CNE tem que fazer a contagem. E que fala no expresso. Não está a compreender que alguém e que faz grande exercício e fala não, CNE quer fazer contagem porque o Supremo fala para que fazer contagem, mas não para só, não pensa. Se fala CNE volta a cumprir com formalidades, ou que formalidades que estão na lei, ora quando vai atender reclamações, vai atender protestos, contra protestos, certamente que se quer de levar a fazer contagem num determinado círculo eleitoral, numa determinada mesa, para ter desconformidade entre o número de votantes com o número de votos existentes na urna, porque se uma ata de apuramento, e que está tecendo de forma real tudo o que acontece numa determinada mesa. E, consequentemente, e também está a acontecer dentro de determinado CRE. E ora que naquela discussão na plenária, de apuramento nacional que não faz para parte da CNE e vai constatar uma situação dessa, obviamente que e não leva a CNE fazer uma recontagem de votos para poder confirmar se realmente, no atendimento de que protestos e contra-protestos, se realmente existem votos na urna superior a que eventualmente está traduzido nas atas de apuramento. Então, de uma forma implícita, e me se mostrando, em acordo me se mostrando como CNE, nas sequências de atendimentos de reclamações e protestos, e pode vir para acabar a fazer recontagem de votos. Que nem momento, nem Supremo que está em condições de falar, não, CNE fazer recontagem. Porque CNE próprio que acaba ainda fazer esses trabalhos de plenário de apuramento nacional. Então, nesse caso, talvez é compreensível, alguém fala, não, CNE, Supremo que fala CNE para fazer recontagem. É compreensível. Mas não pera, se contra a CNE não vai cumprir o acordo no Supremo Tribunal de Justiça, que a nós não está a fazer fé como ainda vai cumprir, porque o Supremo e a única instância de recurso, que tem mais outro acima do Supremo Tribunal de Justiça, não espera que a CNE não vai cumprir, e a hora que não vai cumprir, se eventualmente, cumprindo que formalidades, e que não vai levar para a CNE recorrer à recontagem, então talvez porque tudo resolvido a nível de plenária, naquelas questões de atender reclamações e tem soluções que por entretanto satisfazem tudo partes. Mas se aquilo que leva a solução de satisfazer tudo partes, tendo em conta evidências que cada parte pode apresentar, certamente ainda leva à recontagem. E isso é fundamental. E preciso fazer entender como realmente recontagem e que a situação que pode acontecer imediatamente logo que a decisão de acordo. E que não acontece imediatamente, mas não acontece eventualmente, não pode supor como e não acontece logo depois de plenária voltar a reunir para discutir questões prévias que na interpretação de como é que está falado do artigo 90, 92 até 95 da lei eleitoral, certamente é questões que me levam a que isso tenha uma recontagem de votos. Esse exercício que não faço já agora, e talvez de uma forma sequenciada, não pode pensar como e questões que existem até na própria lei eleitoral. Existem na lei eleitoral. Porque a lei te exige
na própria Assembleia de Voto, no exercícios que não faziam para apuramento, tem uma recontagem. Ou na CREs, obviamente, hora que CREs agrupa tudo atas de apuramento que vêm de diferentes mesas de Assembleia de Voto, e detecta uma situação de números de votos superior a números de inscritos, e tem que fazer confirmação da facilidade através de uma recontagem. E hora que isso acontece, certamente que também, se permitir nessas circunstâncias, nessas sequências de procedimentos de como é que está falando, de CNE, certamente que no apuramento nacional e em aspas, isso quer dizer que na sequência lógica de tudo de atos que está praticado para CNE, que está começando desde a Assembleia de Voto e está termina na plenária da Assembleia Nacional, e eventualmente até o Supremo Tribunal de Justiça, todas essas possibilidades e existe de lei, e não só, suma de própria lógica de procura de verdade, e não só verdade nesse caso, de quem que é real vencedor de eleição. Certamente que no processo eleitoral, hora que se condução nesse todo, CNE está interessado não só na cumprir que são obrigações legais, mas também verdade eleitoral no sentido de dar vitória a quem que é real vencedor e declarar derrotado quem que é real derrotado, e assim te permitir próprio cidadão em geral e particularmente cidadão eleitor saber como realmente a nós em percentagem de, por exemplo, 47, não conseguir sobrepor a outro número de guineenses que sobrepõe a uma percentagem de 53, certamente, e lógica de democracia, que está falando com a maioria que está vencendo. Então, não nos submeter aqui a maioria, não seta quem que a maioria pode, suma no dirigente, para que anos que ele está previsto como e dir cedo no dirigente máximo, nesse caso, o Presidente da República, para 5 anos. Então, nesse sentido, me pensa, CNE está interessado, partes estão interessados, para, entretanto, lei aplicado, para a verdade par-se, e a próprio cidadão eleitor também está interessado para e sentir naquela posição que está. Se está na posição de maioria ou está na posição de minoria. Mas que aquilo e que até retirar que direito de ser o cidadão e continuar a fazer críticas e continuar a acompanhar a governação, para, entretanto, beneficiar de todos os resultados de governação, porque certamente quem é vencedor de eleições, mesmo que seja para 50 mais 1%, e cada bem governar para aqui, cidadãos eleitores que votam, que traduzem aqui 50 mais 1%. E não governa para cidadãos em geral, nesse total, nesse caso de Guiné-Bissau, 1 milhão aproximadamente e 700 mil habitantes. Então, este é importante para a verdade eleitoral, para a legalidade democrática e eleitoral vigorar e impera, assim pelo menos está permitindo ter uma paz social e uma tranquilidade nacional. CNE, lei dá competências de ser uma entidade para organizar o processo eleitoral. É traduzido em lei. E única entidade competente para organizar eleições. Contudo, existem outras, nesse caso o GETAB, no processo de recenseamento e próprio acompanhado para o governo, mas sempre também sob fiscalização de partidos e não só soma de candidaturas no todo o processo de recenseamento até eleição, resultado final. Por isso, no aspecto de acompanhamento para parte de partidos e de candidaturas, por isso, candidaturas ou partidos é ter essa representação desde mesa de Assembleia de Voto, comissões regionais de eleição, CNEs e até ter esse mandatário no Supremo Tribunal de Justiça para efeito de, eventualmente, poder acompanhar de perto todo o processo eleitoral, suma partes interessadas no processo. Então, nesse aspecto, tirando tudo esse que não na fala de como a CNE é competente em termos legais de organizar o processo eleitoral, mas e que até tirar ou e que até desviar de que é fundamental, que é essencial em termos de princípios democráticos de um Estado de Direito democrático. Porque atos, seja eles de particulares, seja atos de entidades públicas ou privadas, em termos de coletividade, e está fiscalizado para tribunal. Então, nesse caso particular, também, CNE, contudo, é uma entidade independente, mas se ato está fiscalizado para o Supremo Tribunal de Justiça. Por isso, para falar,
processo eleitoral na Guiné-Bissau e está começar na Supremo Tribunal de Justiça e está acabar também na Supremo Tribunal de Justiça. E está começando no Supremo Pabia. E está começando a Pabia como tudo que interessados à eleição, seja na eleição legislativa, na caso de candidatos como é que está falado, candidatos a deputado, até entrega 6 candidaturas da Supremo para o Supremo analisar, perceber se contra, de acordo com critérios legais, se está na condição de ser o candidato, o Supremo depois está a definir. Ou seja, na caso de concorrência a cargo de Presidente da República, também é entrega a candidatura no Supremo para o Supremo analisar e falar, sim senhor, esse cidadão está em condições de concorrer a cargo de Presidente da República. E competente, comunica a CNE de como realmente Frano A, B, C, D está em condições de concorrer à eleição presidencial. E hora que faz tudo a eleição na geral, que começa campanhas eleitorais, depois e acaba para dia de votação, resultados apurados na mesa, e apurados na CRE, e apurados na CNE depois divulgar os resultados provisórios, e que até nenhum recurso sobre aqueles resultados, ou seja, ninguém quer reclamar sobre aqueles resultados desde mesa, para CRE, depois de CRE para o Supremo Tribunal, para CNE, depois CNE para o Supremo Tribunal de Justiça, naquelas sequências de como é que está falado, de reclamações, que também é um aspecto fundamental que preciso explicar melhor, porque realmente alguém pode falar, não, alguém se quer reclamar na mesa e quer ter a possibilidade de vir recorrer ao Supremo Tribunal de Justiça, mas em situação que, entretanto, e pode justificar o hora que tem que processo, e que processo que tem que definir se realmente que alguém e quer recorrer na mesa, e quer reclamar na mesa, aliás, e que na CRE também quer reclamar, na CNE também quer fascinar a valer esse direito e pura simplesmente vai para o Supremo Tribunal. Supremo que não falando aquilo. E hora que cedo sim. Porque tem uma intervenção de uma instância imparcial e independente, que seja nesse caso o Supremo Tribunal de Justiça, para analisar tudo o que é argumentações, tudo o que é argumentações que tem sido para parte de recorrente, para ser apreciação, para depois tirar um acórdão que não fala assim. É alguém que vem para pedir para mim salvaguardar esses direitos e que tem nenhum elemento que a mim pode decidir a seu favor. Ou certamente, não decidir a seu favor para ver como realmente elementos que ele tem sim e tem sustentabilidade, então ele como realmente tem razão, então CNE soma nesse caso concreto que nós estamos a viver sobre eleições presidenciais, recorrente falar não, tem algumas questões que a mim se pode apreciar, depois de olhar como realmente e que existe uma peça fundamental, nesse caso, a ata de apuramento. Se CNE é uma entidade independente, talvez, ele por si e por decidir, corrigir aqui erro, para falar, não, aliás, se eu falar que tem ata de apuramento, então gosto, a minha faz ata de apuramento, entrega, ou não faz ata, que tudo partes na cena, entrega, então o processo acaba, pura simplesmente. Mas se o Supremo tem competência legal, aliás, Supremo, enquanto instância de recurso, e tem competência a nível de tudo o que tem a ver com vida, não só privada e vida pública. Então, nesse aspecto de CNE também em concreto, o Supremo Tribunal de Justiça tem a competência de analisar tudo em pormenor, todo atos que praticado para a CNE, mas soma que no nosso sistema, tribunais e um órgão passivo, alguém tem que vai pedir. E nesse caso, alguém vai. Ou seja, e vai uma instituição, um partido que nos sustentou uma candidatura e fala esse argumento que acontece. De como a CNE faz esse trabalho, mas que faz de forma conveniente, então não entrega o ele para bom analisar. Naquelas circunstâncias de analisar, o que foi o comportamento em termos de procedimentos de parte da CNE e resulta uma decisão, então a CNE tem a obrigação de cumprir aquela decisão. Então, nesse aspecto, a CNE tem a obrigação de cumprir. Se quer cumprir aquela, CNE próprio, quer dizer, enquanto instituição, está a incorrer num crime, na crime de desobediência, para ver o quê? Não faça só esse exemplo enquadrar na qualquer situação de vida privada de nós, ou acabou o recurso em qualquer instância judicial, o pedir para a condenação de alguém, eventualmente que pode ter algum problema aquele, se que alguém quer cumprir, o que é que está? Está a incorrer num crime de desobediência porque está a desrespeitar uma ordem judicial. Então, nesse caso também, se CNE quer cumprir com a acórdão do Supremo Tribunal de Justiça, está a incorrer num crime de desobediência por não ter cumprido ou porque está a cumprir com a acórdão do Supremo Tribunal de Justiça. Bom, de
De forma lamentável, nós estamos em falar, não, se ele é entidade independente e decidir avançar com a divulgação do resultado definitivo, então, nesse caso, e não avança para frente, e não dá posse, e não faz tudo. Não. E preciso fazer entender muito bem. Nesse aspecto, CNE tem um resultado que divulgar definitivo, que não tem nenhuma relevância jurídica, porque e falta aqui que o Supremo fala para fazer. Dos, para vir como a CNE, não supõe como tudo que se corre de forma muito natural, normal, e cumprir a lei, tudo que está e que tem nenhum recurso. Que resultados tinha que levar, e não levado para o Supremo vai validar que resultados em termos de dar mais força jurídica, que suma que não fala processo da Conselho Supremo e Câmara Supremo, para depois de que é divulgado ou e publicado na boletim oficial e, consequentemente, que está a permitir outros órgãos de soberania, Assembleia, com o Governo, trabalhar em colaboração no sentido de dar posse a quem que declarado-se vencedor de eleições. Então, o que a gente pensa como não? Mesmo que a declaração de acordo, que bem fala CNE, não é nesse caminho que tem que vai, se CNE decidir avançar, que resultados que ele tem, que dê a vitória a um dos candidatos, e não remitir ao Supremo. E a hora que remitir ao Supremo, o Supremo não fala pura e simplesmente. Não fala ao povo cumprir que formalidades. Mas o que não olha ali? O que cumprir que formalidades, mas o que sim que mesmo resultados que acabou de divulgar dia 1 de janeiro. Então, nesse aspecto, é resultados eleitorais e que é válido pelo que e que não atribui de vitória a nenhum dos candidatos. Então, é boa eleição, está viciado porque o que cumprir que formalidades. Parece, a não notar pela CNE, pura e simplesmente, para retratar suma que ia acontecer no caso de falta de ata de apuramento, que o próprio presidente veio reconhecer como não, e houve falha, sim, mas é falha não corrigido, para quê? Para a atenção de todos nós, a atenção da própria instituição, Supremo Tribunal de Justiça, que deu como realmente falta, e para cumprir que formalidades, que entretanto, quando é permitir, para depois ir remitir todos os resultados do trabalho ao Supremo, para validar ele e mandar para a publicação e, consequentemente, tomada de posse de quem quer ser o presidente, eventualmente, irá ser o presidente de nós, todos os guineenses, não mistir, ou seja aqueles que votam nele, ou aqueles que votam nele, irá ser o presidente de todos os guineenses.